sobre o último assunto das afecções urinárias de cães e gatos, que vai ser sobre a DITUIF, que é a doença inflamatória do trato urinário inferior dos felinos. É uma aula que eu gosto bastante de dar, tá? E é uma doença que ela é muito comum nos felinos, tá? Então, é uma doença de alta relevância na rotina clínica, então é importantíssimo a gente entender tanto os fatores predisponentes, né, como diagnosticar e como tratar essa afecção, tá? É uma doença que ela cursa, infelizmente, com altas taxas de mortalidade, muitas recidivas nos gatos, acaba se tornando um desafio, né, para o clínico, e ela é considerada uma doença de urgência, tá? Uma afecção de urgência, requer uma instituição terapêutica rápida para aumentar as chances de sucesso da terapia do paciente. Então, a DITUIF, ela é caracterizada como a doença inflamatória do trato urinário inferior dos felinos e é caracterizada por um conjunto de manifestações clínicas do trato urinário inferior. Então, disúria, hematúria, periúria, polaciúria, urgência para urinar, e ela pode ser, então, obstrutiva, né, ou não obstrutiva. No caso da obstrutiva, ela vai ser uma emergência clínica, tá? Então, é muito comum essas características no paciente com DITUIF, né? Muita hematúria e bastante disúria. É um paciente que ele fica horas tentando urinar, vocaliza bastante e não consegue, tá? Uma doença que dói bastante para eles. E é muito pior quando ela é obstrutiva, tá? Então, para a gente ter DITUIF, a gente precisa ter pelo menos um desses sinais clínicos, tá? A DITUIF, ela também pode ser chamada de síndrome urológica felina, cistite intersticial felina, que nesse caso o estresse é uma das causas principais, e a cistite idiopática também por estresse. E o estresse ele vai acabar sendo um fator deflagrador importante dessa doença, vai ter um cunho bem relevante na patogenia da doença, principalmente por se tratar de uma espécie que acaba sendo muito suscetível a estresse, alterações de ambiente, mudanças de rotina. Então, esse vai ser um ponto crucial para a gente entender a patogenia e também depois no tratamento e a prevenção de recidivas. Então, 65% das causas de DITUIF na clínica são causas idiopáticas, tá? Então, no caso, o estresse. Então, mudanças na rotina, mudanças no ambiente, alteração, por exemplo, de pessoas na casa que esse animal está inserido, introdução de novos animais, qualquer coisa que mude a rotina desse felino pode se tornar um fator de estresse e culminar em DITUIF, é a maioria dos casos, tá? Em segundo lugar, nós temos as urolitíases como causas também, então 15% são a presença de urólitos, causando ou não obstrução, 11% por defeitos anatômicos, geralmente congênitos, 9% por doenças concomitantes, que daí vai estar relacionado aqui o estresse junto, então a presença de alguma doença sistêmica nesse paciente vai gerar um estado de estresse no organismo desse paciente e ele pode desenvolver a DITUIF secundariamente. 9% nos casos de neoplasias em animais mais idosos e apenas 0,9% dos casos está relacionado às infecções do trato urinário. Então, esse aqui é um achado, é um ponto muito importante que tem que ficar bem claro para vocês, né? Então, a última causa de DITUIF vai ser infecção. Então, é muito raro que o gato com DITUIF tenha presença de infecção associada. E o que a gente mais vê, né, na clínica? O que a gente mais vê médicos veterinários fazendo, né? Tratando o gato com antibiótico sem nem ter feito uma urinálise no paciente que tem sinais de DITUIF, tá? Sendo que é uma das últimas causas, né? Muito pouco. E isso acontece por conta deles terem uma capacidade muito maior de concentrar a urina, eles têm os mecanismos de defesa contra micro-organismos muito bem estabelecidos. Então, é muito raro o paciente desenvolver DITUIF por uma causa primária infecciosa. O animal ele pode acabar desenvolvendo uma infecção secundária, dependendo de como foi
o seu tratamento, né? Com quanto tempo esse paciente ficou com esses sinais, mas é uma mínima maioria dos casos que tem infecção associada, tá? Então, principal causa é o estresse. Ela pode acometer gatos de qualquer idade, né? Então, no caso de animais acometidos entre 2 a 5 anos, a origem geralmente é idiopática ou por estresse, né? A cistite intersticial felina. Animais com menos de 1 ano apresentando dito IF geralmente está relacionado a defeitos anatômicos, ou animais com mais de 10 anos, então aí sim a gente pode ter as infecções, principalmente em gatos com doença renal crônica, que acabam perdendo essa capacidade de concentrar a urina, e daí sim eles podem ficar predispostos às infecções, ou então por neoplasia. Ela acomete machos e fêmeas na mesma proporção, e os machos eles acabam sendo muito mais propensos tanto a desenvolverem a dito IF, como também a desenvolverem as formas obstrutivas, tá? E isso porque os machos eles possuem uma uretra mais longa que vai se afunilando, né? Então, ela se afunila conforme ela vai passando pela uretra peniana, e nessa região o paciente tem mais predisposição para quadros obstrutivos, então, principalmente machos castrados, tá? Existem alguns fatores de risco associados à patogenia dessa doença, e o sedentarismo é um fator importante. Então, gatos preguiçosos, obesos, castrados, né, que eles não querem mais, não querem ficar andando, caminhando, brincando, que ficam mais só dentro de casa, dormindo, né, esses são os gatos com maior propensão de desenvolver, porque como eles acabam tendo menor movimentação ao longo do dia, consequentemente eles fazem menos xixi, então eles acabam ficando com a urina retida por mais tempo, e isso favorece a precipitação de cristais, né? Favorece a precipitação e a ação de mais compostos tóxicos e mais reações inflamatórias na bexiga desses animais, causando então a inflamação da vesícula urinária. No caso dos fatores hereditários, então gatos da raça persa ou gatos de pelo longo, eles acabam sendo predispostos de origem familiar. Animais que têm uma dieta com excesso de minerais, excesso de proteínas, uma dieta de baixa digestibilidade, né, com uma proteína de baixa qualidade, então aquelas rações comerciais de menor qualidade, animais que têm baixa ingestão hídrica, então o gato por natureza, eles não costumam tomar muita água, né, então principalmente esses gatos mais obesos e mais sedentários, eles não ficam levantando do seu lugar para ir tomar água, né? Então, isso é um fator de risco importante, principalmente em animais que já não bebem tanta água espontaneamente e tem 75% da sua dieta baseada em ração seca, né? Então, eles acabam tendo muitos minerais sendo eliminados nessa urina, uma urina muito concentrada, hipersaturada, que acaba então predispondo a precipitação de cristais e compostos tóxicos e reações inflamatórias na vesícula urinária desses animais, além da formação de urólitos, que também tem papel importante na patogenia dessa doença. E o estresse vai ser então o principal fator de risco para dito IF, qualquer causa de estresse em gatos. E o que é uma causa de estresse em gato? Na verdade, qualquer coisa que mude um pouquinho a vida desse gato, tá? Uma mudança de rotina, né? Por exemplo, era um gato que você estava acostumado, que você saía para trabalhar todos os dias no mesmo horário e voltava só no final do dia no mesmo horário. De repente, por conta da pandemia, você começou a trabalhar mais em casa, você ficou dentro de casa, esse gato fica te olhando o dia inteiro e falando, como assim? Você não ia sair para trabalhar? O que você está fazendo aqui, né? Então, isso é um fator de estresse para o gato, é uma mudança na rotina da vida dele, né? Você não estava em casa e agora você está em casa o tempo inteiro. Isso acaba sendo um fator de estresse, sim. Ou assim como mudanças no ambiente, por exemplo, troca de móveis, né? Troca de móveis de lugar, troca da caixinha de areia, troca dos bebedouros, comedouros, né? São fatores de estresse, tá? Animais que vivem em colônia, eles acabam sendo muito mais nervosos, territorialistas, então eles acabam sendo predispostos a sofrer mais estresse.
Gatos que são muito estressados ou que são muito medrosos ou muito agressivos também são mais predispostos. Gatos que têm aquele apego neurótico ao proprietário também, né? Então, essas alterações comportamentais acabam deixando o animal mais predisposto. Assim como animais que têm uma condição ruim da caixa sanitária, então você limpa a caixinha do seu gato a cada 3 dias, por exemplo, né? Então ele não vai querer usar aquela caixinha que está suja. Então ele vai ficar retendo urina, e daí isso vai ser um fator de risco, também vai ser um fator de estresse, né? Assim como deixar pote de água, pote de ração perto da caixa de areia, também não é legal, tá? Ou então poucas caixas de areias para muitos gatos em casa também. Então, estresse com certeza vai ser o principal fator. Então, sempre que você se deparar com um gato com sintomas de TWIF, você precisa questionar esse proprietário sobre essas alterações, né? Se teve alguma mudança recente do ambiente, pessoas novas na casa, visitas, como é que está a caixa de areia desse animal, onde que ele é acostumado a fazer xixi, as necessidades, tudo isso você precisa perguntar detalhadamente para tentar chegar a uma conclusão e depois você pensar bastante na sua forma de prevenção de outras recidivas. Então, com relação à patogenia, o estresse é o fator deflagrador da DITWIF. Então, o estresse, ele vai desencadear liberação de citocinas, né, pró-inflamatórias, fatores de estresse agudo, assim como liberação de catecolaminas, que vão resultar numa hiperreatividade dos neurônios que ficam na parede da vesícula urinária, assim como uma alteração da camada de glicosaminoglicanos da vesícula urinária, vai diminuir essa camada por conta dessa liberação de citocinas e catecolaminas devido ao estresse. Essa diminuição e hiperreatividade de neurônios vai causar inflamação, tá? Da vesícula urinária e a parede da vesícula vai ficar muito mais suscetível à ação da urina, né? Que é cheia de compostos tóxicos, né? Então, isso vai causar muita dor e muito desconforto na vesícula urinária desse paciente, que vai ser considerado mais fator de estresse ainda, e daí a gente tem aí um ciclo vicioso que acaba, então, culminando nessa doença, tá? Além disso, essa secreção de citocinas pró-inflamatórias mediadas pelo estresse, elas vão favorecer a agregação de cristais na urina. Então, a gente vai ter uma alteração na permeabilidade epitelial da vesícula urinária por conta dessa secreção, né? E um aumento da agregação de cristais e de agregação de células inflamatórias e fatores inflamatórios que vão acabar se depositando na vesícula urinária. E eles vão formar esses plugs, tá? Então, o que são esses plugs? São um acúmulo, né, um conjunto de debris celulares, mucoproteínas e cristais que estão presentes lá naquela vesícula urinária que está inflamada, né, liberando muita célula inflamatória e mucoproteínas da camada de glicosaminoglicanos e cristais provindos da dieta, né? Então, a gente vai ter eles se juntando e formando esses plugs, tá? Então, existe secreção de proteínas inflamatórias que se agregam a cristais já presentes na urina, né? Então, a gente vai ter essa associação de cristais mais debris que vão formar tampões, né? Esses plugs, que são conhecidos como tampões uretrais. E quando eles são eliminados junto com a urina, eles acabam parando, né? Se obstruindo lá naquela região peniana, onde a uretra fica mais fina, e vamos ter, então, uma obstrução causada por esses plugs. A maioria das vezes é isso que está acontecendo. Então, a maioria dos gatos que chegam com sinais de TWIF e obstrução é por conta de plugs uretrais, tá? E esses plugs, eles tendem a parar bem lá nas porções mais distais da uretra peniana. E muitas vezes eles até podem ficar bem na pontinha do pênis, criando um tampão mesmo. Então, uma parte importante do exame físico desse animal é a avaliação peniana, né? Avaliar como que tá, se você já vê esse plug paradinho ali na ponta da uretra, né? Massagem peniana para tentar eliminar esse plug, né? E geralmente é por isso que eles estão obstruídos. Então, é esse tampão aqui, ó, que forma esse agregado de mucoproteína que acaba obstruindo o paciente. Com relação ao diagnóstico da DITWIF, baseando-se no histórico, nós vamos encontrar, então,
todos aqueles sintomas relacionados à inflamação do trato urinário inferior. Então, principalmente hematúria, disúria, né? O animal que ele vocaliza muito para urinar. Periúria, é muito comum que eles comecem a apresentar o comportamento de urinar fora da caixinha de areia, em locais que eles não estão acostumados. Polaciúria, né? Urinas de uma forma mais frequente e menos quantidade, geralmente em gotinhas, né? São gatos que passam longo tempo na caixa de areia, porque eles não conseguem urinar, né? Lambedura excessiva da região genitália por conta da dor e da inflamação, associada a pouca ou nenhuma eliminação de urina, então é o gato que fica muito tempo em posição, né? E quando vai ver, não saiu quase nada, né, de urina. Ou até mesmo alterações mais subjetivas, como algumas alterações comportamentais, né? Às vezes o proprietário ele só te fala, ele não está normal, ele está esquisito, né? Então também pode ser um sinal que deve ser considerado. No exame físico, nós vamos se ater, né, principalmente aos sinais clínicos mais graves associados às obstruções, tá? Então, geralmente o paciente ele já está desidratado, né? O paciente que ele acaba retendo mais urina acaba aumentando a osmolaridade sanguínea, então ele acaba desidratando, ou então até mesmo porque o animal desidratado ou com muita dor, ele vai consequentemente parar de se alimentar, então ele também pode desidratar por esse motivo. Na palpação da vesícula urinária, quando o paciente está obstruído, que é uma das maiores o que na maioria das vezes acontece, a gente vai ter então uma bexiga muito repleta com um tônus da parede muito aumentado. Então, dá pra gente associar com uma bola de beisebol ou uma bola de tênis, né? Então, é uma bexiga bem redondinha e ela tá bem cheia e bem dura, né? Às vezes o animal ele nem te deixa palpar direito de tanta dor que ele sente. E é importante a gente ter um cuidado na hora da palpação, né? Porque se estiver muito repleta com a parede, né, bem sensível, a gente pode causar até mesmo uma ruptura vesical na palpação, tá? Ao avaliar a ponta do pênis, a gente pode ter um tônus do esfíncter uretral hiperreativo, né? Então ele fica pulsando por conta da dor e da inflamação. A ponta do pênis, na maioria das vezes, vai estar arroxeada. Dependendo de quanto tempo esse paciente está assim, pode estar já com sinais de necrose, com presença de sangue, coágulos ou até mesmo os plugs. Paciente com dor abdominal, geralmente moderada a severa. Pacientes que já chegam em quadros muito mais graves podem apresentar mucosas pálidas, que pode ser por dor, né, que acaba acarretando em vasoconstrição periférica e mucosas pálidas. Na ausculta cardíaca, podemos encontrar arritmias ou bradicardia relacionada à hipercalemia associada em pacientes com obstrução uretral. O paciente pode, na maioria das vezes, apresentar sinais de vômito e diarreia por conta da uremia, né? Então, o paciente que não elimina a urina, consequentemente, vai acumular ureia e creatinina no sangue, pode ter, então, a lesão das mucosas. E o paciente ele pode chegar desde alerta, com poucos sinais clínicos, assim como em coma, em estupor, né? Sendo um quadro muito emergencial e muito mais grave. A urinálise, ela vai ser um exame muito importante, tanto para a gente ver qual que é o grau, né, de TUIF, se tem presença de leucócitos, se tem presença de bactérias associadas, né? E se tiver bactérias associadas, é importantíssimo realizar a cultura, tá? Nos achados de bioquímica, normalmente a gente vai ter aumentos de ureia e creatinina, principalmente no paciente obstruído, e o potássio, tá? Paciente obstruído, é essencial você dosar potássio por conta do risco de alterações cardíacas desse paciente. E o paciente obstruído, o procedimento emergencial terapêutico, que a gente vai conversar em seguida, é a desobstrução uretral. E a desobstrução ela é feita mediante anestesia. Então, para a gente poder anestesiar esse paciente com segurança, é importantíssimo dosar o potássio para a gente não causar uma parada cardíaca durante a anestesia, né? Então, se esse paciente tiver uma hipercalemia importante, é legal fazer um eletrocardiograma, né, para ver como que tá e tratar primeiro essa hipercalemia para depois desobstruir. Os achados de exames de imagem, então, eles podem ser úteis para tentar identificar
uma causa do problema, né? Então, a gente pode ter a presença de urólitos, neoplasias, avaliar também como que tá essa mucosa dessa vesícula urinária, se tem presença de coágulos, que é muito comum, tá? E guiar depois o seu tratamento preventivo, principalmente, né? E no caso de suspeitas de obstrução e ruptura, né? Ruptura de bexiga ou ruptura de uretra, a gente pode realizar um raio-x contrastado, tá? Ou até mesmo a laparotomia, tá? E também pode ser útil para a visualização de alterações anatômicas congênitas. Com relação às bases do tratamento, vai se basear muito na causa da DITUIF, tá? Então, o paciente com DITUIF é sempre uma urgência. Então, o paciente consciente que chegou com sinais de DITUIF não obstrutiva é um paciente de urgência que deve ser tratado rapidamente e deve ser estabelecido a causa para você estabelecer o tratamento. Aquele paciente que chega com alteração de consciência, obstruído, né, hipercalêmico, é um paciente emergencial. Você precisa estabilizar ele e depois realizar o procedimento de desobstrução uretral, que vai ser imprescindível para salvar a vida desse paciente e também para guiar o teu tratamento depois, tá? A gente vai conversar detalhadamente sobre como que é feito o procedimento de desobstrução. Após a desobstrução e estabilização do teu paciente, você vai buscar as causas e corrigir, né? Então, tudo que ele tiver de causa adjacente que pode estar interferindo nos sinais clínicos, você precisa tratar. Então, tratamento de infecção do trato urinário, quando presente, neoplasias, urolitíases, defeitos anatômicos e o manejo para cistite intersticial causada por estresse, que a gente também vai conversar a seguir. E é importante a gente tratar a azotemia que esse paciente está apresentando pós-renal, geralmente associada à obstrução. Então, fluidoterapia, né? Tratamento da hipercalemia, e temos que cuidar com a hipocalemia pós-desobstrução, então é um paciente que precisa ser monitorado, e o esvaziamento vesical para a gente eliminar todos esses compostos tóxicos e depois corrigir com fluidoterapia, tá? Então, não é incomum que o paciente ele chegue para você com valores super altos de ureia e creatinina e após a desobstrução, em menos de 24 horas, esses valores retornem ao normal, tá? Isso é ótimo, indica que seu tratamento foi um sucesso e esse paciente não desenvolveu nenhum tipo de injúria renal, né? O que acaba acontecendo em algumas vezes, né? Alguns pacientes, dependendo do estado que eles estão, eles podem sim, né, desenvolver doença renal devido a DITUIF. Então, é isso que a gente precisa ter esse cuidado. Então, falando sobre a desobstrução, ela é um procedimento de emergência, tá? Então, antes da gente realizar, né, o tratamento de desobstrução, é importante a gente realizar uma boa analgesia desse paciente, né? Então, é um paciente que chega com muita dor, muito incomodado, geralmente ele está muito agressivo por conta da dor. Então, é importante que um dos primeiros passos que você faça ao admitir esse paciente na tua rotina é fazer um bom analgésico, né? Normalmente com o uso de alguns opioides, né, com menos impacto hemodinâmico. Para daí sim você prosseguir com os procedimentos de estabilização, coleta de exames para pré-desobstrução, né? Então, exames de sangue, hemograma, exames bioquímicos, fluidoterapia, tratamento da hipercalemia quando ela houver, e daí sim você vai prosseguir com o seu procedimento de desobstrução, tá? Um dos primeiros passos para a desobstrução é a cistocentese de alívio, tá? Então, ainda acaba sendo uma discussão entre alguns médicos veterinários sobre se faz ou se não faz a cistocentese, tá? Por quê? Porque acaba sendo um procedimento arriscado, né? Então, imagine que é uma vesícula urinária que está extremamente repleta, com uma mucosa extremamente inflamada e frágil, né? E você vai colocar uma agulha nessa vesícula para desobstruir. Então, existe sim um risco de ruptura, tá? Tem que ter esse cuidado. Só que a cistocentese, ela é importante para a desobstrução. Então, como o paciente está com uma vesícula urinária muito repleta, se você tentar passar uma sonda uretral nesse paciente com a vesícula urinária desse jeito
Normalmente, durante a passagem da sonda, a gente vai injetando soro para abrir o caminho para a sonda passar, você corre risco de causar uma ruptura aí mesmo, por aumento da pressão da vesícula urinária. Então, a cistocentese, ela previne, ela facilita a desobstrução, tá? Então, ela deve ser feita com muito cuidado, tá? Precisa ser feito com a agulha correta, com antisepsia, com a posição correta, para você evitar o risco de ruptura. Então, dá sim para fazer, tá? É só utilizar uma agulha que não seja de um calibre muito grosso, né? Uma agulha normal, de rotina. Você vai palpar essa vesícula e segurar bem ela na tua mão e você vai colocar a tua agulha a cerca de mais ou menos 45 graus de angulação, sempre de cranial para caudal, tá? Você nunca vai colocar ela aqui mais caudal, né? Você vai colocar ela mais cranial, porque conforme essa vesícula urinária ela vai soltando, se você colocar a tua agulha muito caudal, se ela for retraindo, você corre o risco de causar uma laceração dessa vesícula. Então, se você colocar ela mais cranial e palpar a vesícula junto, você consegue manter ela na tua mão e você acompanha com a agulha, né? Conforme ela vai esvaziando, tá? Após você realizar a cistocentese, você guarda esse material para urinálise também, né? E daí você parte para o procedimento, então, em geral. O paciente ele vai estar anestesiado, tá? Então, é importante você realizar sempre com o auxílio de um anestesista experiente. Geralmente é feito com opioides, né, de baixo impacto hemodinâmico, infusão de propofol ou então inalatória, tá? É interessante realizar o bloqueio regional do nervo pudendo ou um bloqueio epidural, que acaba relaxando a uretra e facilita também o procedimento de desobstrução, mas deve ser feito por um anestesista experiente. A realização da massagem peniana, né, antes da desobstrução em si, da sondagem, é importante para tentar eliminar possíveis plugs ou coágulos que estejam parados ali na ponta peniana. Às vezes, só com a eliminação dos plugs, o paciente já urina, tá? E após você vai passar a sonda, tá? A sonda deve ser sonda flexível, tá? Você não é recomendado utilizar aquela sonda Tomcat, né? Que é uma sonda mais... não é uma sonda flexível, né? Porque ela corre o risco de ruptura da uretra, tá? É o ponto mais importante, deve ser feito em todos os pacientes que chegaram obstruídos, porque ela vai evitar uma nova obstrução posteriormente, tá? Você vai passar a sonda até a vesícula urinária e você vai passar ela realizando retrohidropropulsão com solução fisiológica, né? Então, conforme você vai passando a sonda na uretra desse animal, você vai injetando solução fisiológica para tentar empurrar possíveis plugs, cristais ou urólitos que estão ali dentro da uretra, causando a obstrução, para dentro da bexiga. E após você passar a sonda completamente, você vai realizar uma lavagem vesical bem capciosa. Então, em torno de 500 ml de solução fisiológica estéril, é claro, né? E você vai passar, né, pela sonda. É legal você dar uma massageada na vesícula urinária por fora para dar uma mexida nessa fluido por dentro da vesícula urinária e vai tirar esse líquido. Você vai fazer isso até que o líquido que você retorne da sonda esteja transparente, que daí indica que você fez uma lavagem bem capciosa, tá? Após realizar essa lavagem, você vai fixar essa sonda, tá? Então, fixar a sonda com uma sutura bailarina, né? E fio de nylon, pode ser. E você vai manter esse paciente em um circuito fechado, tá? Então, essa sonda, ela não pode ficar de jeito nenhum aberta para o meio externo, porque você está você está, na verdade, com um meio de comunicação direta do meio externo para o meio interno, através dessa sonda. Então, precisa cuidar com isso para você evitar a proliferação bacteriana ou até mesmo resistência, né, a antibióticos. Então, manter essa sonda sempre fechada, de preferência em um circuito com extensores, né, para um recipiente estéril e fechado, geralmente um frasco de fluido vazio, ou então existe também os circuitos específicos para sondagem uretral, para o paciente ir drenando essa urina e para você ir conseguindo fazer a lavagem dessa urina ao longo do dia também, tá?
Por quanto tempo você vai manter essa sonda? No máximo 36 horas, tá? Então é o máximo que é permitido. Após isso, não existe, não tem benefício, né? Manter uma sonda mais tempo do que isso não vai trazer benefício para o paciente, só vai trazer malefício, que você vai estar simplesmente progredindo uma possível infecção urinária ou então causando uma infecção urinária. E também existe o risco de você causar atonia depois vesical ou incontinência urinária por conta da fixação de sonda durante muito tempo. Então, você vai manter esse paciente no máximo 36 horas, se conseguir só 24 horas, depois você tira essa sonda e avalia esse paciente com uma boa analgesia para ver se ele vai urinar sozinho novamente. Então, como complicações do processo de obstrução, de desobstrução, temos a ruptura da vesícula urinária com a formação de uroabdômen, né? Então, extravasamento de urina para a cavidade abdominal causando peritonite. Infecção do trato urinário, por ser uma comunicação direta do meio externo com o meio interno. Atonia vesical, por lesão neurológica devido à sondagem durante muito tempo. E insuficiência renal aguda, né? Porque já é um paciente que já está predisposto à insuficiência renal aguda devido à obstrução e ele acaba passando por anestesia. Então, tudo isso são complicações que podem sim acontecer. Após a desobstrução, né? Ou até mesmo em pacientes que não estão obstruídos, mas, né, você precisa tratar, temos então o tratamento medicamentoso. Então, analgesia é um ponto muito importante, né, tanto para o paciente que está internado, como para o paciente que vai para casa. Então, no internamento é interessante utilizar opioides, né, como butorfanol, tramadol, metadona e a dipirona, tá? Utilização de medicamentos para realizar o relaxamento do esfíncter uretral, eles são bem interessantes, principalmente naqueles pacientes que estão apresentando muito espasmo, né? Muita inflamação da uretra, que eles fazem muito espasmo uretral, o relaxamento do esfíncter acaba ajudando bastante no tratamento. Então, a gente usa principalmente a prazosina. Existe na literatura a recomendação de acepromazina, mas ela não é recomendada porque ela causa muitos efeitos colaterais e pode piorar os sinais de insuficiência renal desse paciente. Naqueles pacientes que apresentam, por exemplo, muitas alterações comportamentais, pacientes muito agressivos ou com apego neurótico ao dono ou muito medrosos, ou então pacientes que já tiveram várias recorrências de TUIF, né, e que não resolve com o tratamento convencional, a gente utiliza os antidepressivos, né, que são para redução do estresse e eles acabam, então, controlando muito bem os sinais clínicos. A primeira escolha é a amitriptilina, tá? Se a amitriptilina não resolver, a gente pode passar de uma escala crescente, né? A alomipramida, fluoxetina, aloperidol ou o uso também de ferormônios, tá? O uso de ferormônios, ele na verdade é indicado sempre que puder, tá? Ele ajuda muito a redução do estresse em casa, é o Feliway, para quem não conhece, tá? Ele ajuda muito para diminuição do estresse, adaptação em casa. Então, também é uma opção, né? Antes de entrar com antidepressivos, é uma opção a utilização dos ferormônios. Os antibióticos somente se o paciente tiver sinais de ITU, tá? E o ideal é realizar com base em cultura, tá? Então, a gente vai optar por antibióticos que são mais seguros, principalmente pensando em lesão renal. Então, a amoxicilina com clavulanato de potássio é a primeira escolha, tá? E os anti-inflamatórios, eles são interessantes para todos os pacientes que apresentam de TUIF inflamatória, com muitos sinais inflamatórios, mucosa da vesícula urinária muito inflamada, ou então paciente que já passou por várias sondagens, né? Então, o uso de anti-inflamatórios ajuda bastante a controlar os sinais clínicos. Só que tem que cuidar com as enzimas renais, né? Se esse paciente tiver muita azotemia, precisa controlar antes de iniciar os anti-inflamatórios, porque senão você pode causar uma insuficiência renal aguda medicamentosa. Então, as escolhas são, de primeira escolha, o meloxicam e o carprofeno. E a dose do meloxicam é dose baixa para gatos, tá? É 0,025 a no máximo 0,05 miligramas por quilo. O tratamento dietético, ele vai ser super indicado para pacientes que têm presença de muitos cristais na urina, né?
urina supersaturada ou até mesmo pacientes com urolitíases, e elas auxiliam muito a prevenir novas recidivas. Então, corrigir a dieta, primeiro de tudo, né? Oferecer ração super premium, de boa qualidade, né? Associar com pelo menos 30% de ração úmida, né? Que são os sachês, né? Então, eles podem sim comer sachê, é ideal que eles comam pelo menos um sachê por dia, principalmente aqueles animais que não têm costume de beber água, e evitar o excesso de minerais na dieta, evitar o excesso de magnésio, fósforo e cálcio principalmente. Os pacientes que têm, né, urolitíases confirmadas, né, na maioria das vezes a gente tem os cálculos de Struvita, tá? Então a gente faz a realização de controle de pH urinário, principalmente animais que têm a urina muito alcalina e associada com presença de urólitos. A gente pode utilizar então as dietas terapêuticas acidificantes. A gente tem formulações próprias comerciais, tá? E o aumento da ingestão hídrica vai ser um fator de prevenção de novas recidivas que deve ser empregado para todos os pacientes com dito IF, tá? Então, o paciente ele tem que ter acesso livre e fácil à água, né? Então, não adianta você deixar só um potinho de água, principalmente para aquele animal mais sedentário, né? Então, ele precisa ter um acesso fácil para que estimule ele a tomar água. Então, espalhar vários potes de água pela casa, né? Colocar os potes em lugares incomuns que estimule a curiosidade do animal, em lugares altos, principalmente para aqueles gatos que gostam de subir nas coisas. Manter diversos potes pela casa, potes que sejam diferentes, né, coloridos, que chamem atenção. Os potes eles têm que ser grandes, tá? Geralmente eles têm que ser rasos e de base bem larga, para imitar como se fosse um rio mesmo, que isso acaba puxando lá nos ancestrais dos gatos, né? Então, os grandes felinos na selva, eles tomam água em rios, em açude, né? E, então, bases largas e rasos para estimular, potes de alumínio que refletem, são ótimos, os gatos adoram, também puxa lá dos seus ancestrais, né? Porque eles acabam sendo mais presas do que predadores, né? Então, o ato deles ingerirem água no açude acabava também refletindo, né, o meio externo, e eles poderiam ver, né, se algum predador se aproximasse enquanto eles estivessem tomando água. Então, essa é só uma curiosidade, né, mas que vem aí, né, por que os gatos gostam de potes de alumínio, potes que refletem, tá? É interessante. Utilização de fontes de água estimula bastante a curiosidade, e eles vão lá e tomam. Tem gato que gosta de tomar água da torneira, né? Então isso é interessante também. E manter esses potinhos de água sempre limpos, né? Água sempre limpa, de boa qualidade. Tem gato que não gosta de água da torneira, ele vai querer água do filtro. Tem gato que gosta só da água do chuveiro. Você precisa descobrir, né, como que o seu animal se adapta melhor. E manter essa água sempre limpa, longe das caixas de areia, né? E longe também dos potes de comida, tá? Aqui, pessoal, é um tratamento multimodal para diminuição do estresse. Isso aqui também tem que ser instituído em todos os pacientes com dito IF, principalmente naqueles que se encaixam na cistite intersticial felina por estresse, tá? Então, o MOMA é a sigla para modificação multimodal ambiental. Então, você vai fazer um enriquecimento ambiental, né, para melhorar o ambiente desse paciente e diminuir o estresse. Então, manejo do ambiente, né? Então, por exemplo, espalhar pela casa arranhadores, prateleiras que ele possa subir, que gato gosta de ficar em local alto, né? Espalhar brinquedos pela casa, estimular as brincadeiras, estimular a atividade física, né? Relacionamentos, né? Então, é importante que você passe tempo com o seu animal, tá? Então, as caixas de areia, pessoal, elas têm que estar sempre limpas, né? Com areia de boa qualidade. E você sempre tem que ter uma caixa de areia a mais por número de gato em casa. Então, se você está atendendo um paciente com dito IF que tem 3 gatos em casa e uma só caixa de areia, esse é um ponto que vai ter que mudar. Então, essa pessoa precisa ter 4 caixas de areia pelo menos. Então, sempre uma a mais por número de gatos
e sempre limpa, né? Então, com relação ao prognóstico, né, as recidivas elas são muito frequentes quando esses animais são jovens, né? E isso acaba diminuindo muito a qualidade de vida. Imagine um gato que precisa vir ser desobstruído todo mês, né? Então, isso é muito constante, isso acontece muito, e é importante que você aplique todas essas medidas profiláticas, medidas de redução de estresse e medidas dietéticas também, para você diminuir os riscos de recorrência. Mas, infelizmente, em alguns casos, né, e não importa o que você faça, esse paciente vai continuar obstruindo recorrentemente. E daí, pessoal, uma das opções que a gente tem é a realização da penectomia, né, a uretrostomia, porque elas vão acabar, então, não curando a causa, né, da CIF. O paciente sempre vai ter cistite intersticial, mas elas vão diminuir as chances de obstrução, que acabam diminuindo muito a qualidade de vida desse paciente, tá? Então, é uma opção mais radical, mas infelizmente ela é a opção para alguns pacientes, tá? E a desobstrução, ela vai acabar sendo ponto-chave para esses pacientes. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Tenham bons estudos, né? Eu vou disponibilizar na semana que vem os novos conteúdos, que serão de doenças endócrinas, né? E doenças infecciosas. Daí a gente termina, né, o nosso semestre, termina o nosso conteúdo. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer assunto, vocês podem me mandar mensagem, podem me mandar pelo Teams, pelo Moodle ou pelo meu e-mail, tá? Que eu vou estar sempre à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então era isso, bons estudos!